Você já parou para pensar que alguns países que conhecemos hoje simplesmente não se chamavam assim no passado, ao longo da história? Guerras, colonizações, revoluções, disputas políticas e interesses internacionais fizeram nações inteiras apagarem seus antigos nomes e adotarem novas identidades. Em alguns casos, a mudança foi apenas simbólica. Em outros, foi uma tentativa clara de romper com um passado de opressão, dominação ou conflitos internos. Um nome carrega poder. Ele define como um país é visto pelo mundo e como o próprio povo se enxerga. Mudar o nome de uma nação não é algo simples. Envolve identidade, história, orgulho e muitas vezes dor. E o mais curioso é que muitos desses antigos nomes ainda continuam vivos na memória coletiva. Em mapas antigos, livros, produtos e até na forma como as pessoas se referem a esses países até hoje. Eu sou o Abismo da Curiosidade e seja muito bem-vindo ao canal. Agora, prepare-se para conhecer os 10 países que mudaram de nome. Durante séculos, a ilha localizada ao sul da Índia foi conhecida como Ceilão. Esse nome surgiu ainda no período das grandes navegações, quando portugueses, holandeses e posteriormente britânicos dominaram a região. O nome Ceilão acabou se tornando conhecido no mundo inteiro, especialmente por causa do comércio de especiarias e chá. No entanto, após conquistar sua independência, o país decidiu romper com esse passado colonial. Em 1972, adotou oficialmente o nome Sri Lanka, que significa algo como Ilha Resplandecente. A mudança representou muito mais do que um novo nome. Foi um esforço para resgatar a identidade cultural, linguística e histórica que havia sido abafada durante séculos de dominação estrangeira. Mesmo hoje, o antigo nome Ceilão ainda aparece em livros, mapas antigos e até em marcas famosas de chá, mostrando como certos nomes demoram a desaparecer completamente. Até 1984, um país da África Ocidental era conhecido como Alto Volta. Esse nome fazia referência direta aos rios Volta e foi imposto durante o período colonial francês, sem qualquer ligação profunda com a identidade cultural do povo local. Com o passar do tempo, o nome passou a ser visto como um símbolo de submissão ao passado colonial. Foi então que o país decidiu mudar tudo. Passou a se chamar Burkina Faso, expressão que significa terra das pessoas íntegras ou terra dos homens honestos. A mudança foi ousada e carregada de significado político. Ela representou um desejo claro de orgulho nacional, autonomia e ruptura com o colonialismo. Um novo nome para um novo começo. Por séculos, o país que hoje conhecemos como Tailândia era chamado de Sião. Esse nome era amplamente usado por estrangeiros e aparecia em mapas, documentos e livros de história. Em 1939, o governo decidiu alterar o nome oficial para a Tailândia, palavra derivada de Thai, que significa livre. Essa escolha não foi aleatória. A Tailândia é um dos poucos países do Sudeste Asiático que nunca foi oficialmente colonizado por potências europeias. O novo nome passou a reforçar essa ideia de liberdade, independência e orgulho nacional. Mesmo assim, o nome Sião ainda aparece em contextos históricos e culturais, lembrando um passado que ajudou a moldar o país moderno. Em 1989, após uma mudança política interna, o governo anunciou que o país deixaria de se chamar Birmânia e passaria a se chamar Mianmar. A decisão causou controvérsia imediata. Muitos países se recusaram a reconhecer o novo nome, alegando que ele havia sido imposto por um regime autoritário sem o consentimento da população. Até hoje, os dois nomes continuam sendo usados, dependendo do contexto político, diplomático ou cultural. Para alguns, Birmânia representa resistência. Para outros, Mianmar simboliza soberania. Essa divisão mostra como um simples nome pode carregar disputas profundas de identidade e poder. Durante milhares de anos, uma das civilizações mais antigas do mundo foi conhecida internacionalmente como Pérsia. Esse nome estava associado a impérios grandiosos, cultura sofisticada e uma história riquíssima. No entanto, em 1935, o governo solicitou que o país passasse a ser chamado de Irã, nome que já era utilizado internamente pelo próprio povo. Ir significa terra dos arianos, em um sentido histórico e cultural,
sem relação com interpretações modernas do termo. A mudança buscava alinhar o nome usado no exterior com aquele utilizado dentro do país, reforçando a identidade nacional no cenário internacional. Mesmo assim, o nome Pérsia ainda é amplamente utilizado para se referir à cultura, à arte e à história do país. Durante o domínio britânico, um país do sul da África era conhecido como Rodésia. O nome foi dado em homenagem a Cecil Rhodes, uma das figuras mais marcantes do imperialismo europeu. Para a população local, esse nome representava opressão, exploração e desigualdade. Após conquistar sua independência, em 1980, o país adotou o nome Zimbábue, inspirado nas antigas ruínas do Grande Zimbábue, um importante símbolo histórico africano. A mudança foi profundamente simbólica. Um nome imposto foi substituído por um nome ancestral, resgatando o orgulho e a identidade cultural do povo. O antigo reino do Daomé deu origem ao país que hoje conhecemos como Benin. Durante muito tempo, o nome Daomé esteve associado a apenas um grupo étnico, o que não representava toda a diversidade da população. Em 1975, o governo decidiu mudar o nome do país justamente para promover maior unidade nacional. O nome Benin foi escolhido por ser mais neutro e abrangente, evitando divisões internas. Nesse caso, a mudança de nome teve como objetivo principal a integração e o equilíbrio entre diferentes grupos culturais. Durante décadas, o nome Macedônia causou intensos conflitos diplomáticos com a Grécia, que também possui uma região histórica chamada Macedônia. A disputa envolvia identidade, herança cultural e até possíveis reivindicações territoriais. Em 2019, após longas negociações, o país adotou oficialmente o nome Macedônia do Norte. A mudança encerrou uma das disputas de nome mais longas da história moderna e abriu caminho para acordos internacionais e novas alianças políticas. Em 2018, um rei africano anunciou que o país deixaria de se chamar Suazilândia e passaria a se chamar Eswatini. Segundo o governo, Eswatini sempre foi o nome tradicional no idioma local, enquanto Suazilândia era um nome herdado do período colonial. A mudança também teve como objetivo evitar confusões com a Suíça e reforçar a identidade cultural africana. Mesmo assim, até hoje, muitas pessoas ao redor do mundo ainda não reconhecem ou não utilizam o novo nome oficial. Por fim, embora Holanda seja amplamente utilizado, esse nunca foi o nome oficial do país. Holanda se refere apenas a duas províncias específicas. O nome correto sempre foi Países Baixos. Em 2020, o governo decidiu parar de promover o nome Holanda internacionalmente, buscando representar todas as regiões do país de forma igual. Uma mudança sutil, mas extremamente significativa. Esses países provam que um nome não é apenas uma palavra. Ele carrega história, conflitos, identidade e muitas vezes uma tentativa de apagar o passado ou reescrever o futuro. E você conhecia todos esses nomes antigos?